Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, nessa cidade linda que é Blumenau. Agradecer aí o Jean, a Adriana, pelo convite. Agradecer o Chase, do Smart Sky, que fez essa conexão para a gente poder estar aqui hoje com vocês. Enfim, vou falar um pouquinho aqui para vocês da Direcional. Meu nome é Rafael, sou diretor de engenharia da companhia. E a gente tem uma missão lá na Direcional, que é realmente transmitir um pouquinho das boas práticas que a gente fez em inovação no ciclo de incorporação e construção para as outras empresas pegarem ali, se inspirarem em uma ideia, tentar começar pelo simples e a gente conseguir impulsionar nosso segmento aí de incorporação e construção, que tem muito para evoluir no campo de inovações, tá certo? Tudo isso, obviamente, é para a gente conseguir ter mais eficiência, ganhos de produtividade e, o mais importante, acima de tudo, aí, realmente melhorar muito a experiência dos nossos clientes. Legal. Só uns números da Direcional para todos vocês. A gente é uma empresa mineira, tá? Nosso fundador é o Dr. Ricardo Valadares Gontijo. Ele atualmente é nosso presidente do Conselho de Administração. Ele é uma das pessoas que nos inspira muito nesse campo de inovação, junto com o filho dele, o Ricardinho, que hoje é nosso presidente. Eles têm assim no sangue uma vontade louca de sempre estar buscando fazer diferente, fazer melhor, perseguindo ali sempre mais eficiência no dia a dia. Esse é um ambiente que eu acho que é muito propício para os executivos da empresa, os colaboradores poderem trazer ideias inovadoras, quebrar paradigmas. E isso eu acho que é a primeira mensagem. Graças a um patrocínio da alta administração, tudo isso é muito mais fácil de acontecer dentro do grupo Direcional, tá? A gente está presente aí em mais de 40 cidades no Brasil, somos uma companhia listada na B3 e já entregamos, para vocês terem uma ideia, mais de 150 mil unidades. Só de curiosidade, a gente tem hoje, no nosso, sob a nossa gestão, no período de garantia de obras, né, que são 5 anos aí após a entrega das chaves, aproximadamente 70 mil unidades. Então, é realmente desafiador operar numa escala dessa. Atualmente, a gente tem 70 obras em execução e crescendo isso significativamente para os próximos 2 anos. O Grupo Direcional está atuando hoje com 2 marcas. A Direcional atua no segmento de baixa renda, a Riva atua no segmento de média renda. É um médio que está ali, médio-baixo, vamos falar assim, atuando logo após aí ao programa Casa Verde Amarela. Tem um segmento ali que ficou sem atendimento aí em função de questões de juros bancários e programas habitacionais. Então, a gente está muito voltado para atuar nesse setor também. Aqui alguns exemplos só de curiosidade para vocês do porte das nossas obras. São empreendimentos de larga escala, acima de 2.000 unidades. Fizemos diversos desses espalhados pelo Brasil. E a gente atualmente está atuando com um número de unidades por empreendimento menor, por volta de 400 unidades. A ideia aqui de passar um pouquinho das boas práticas para vocês aí de inovação no nosso setor, tentei fazer um fluxograma aqui e a gente vai abordar em cada um desses marcos aí de atuação nossa, o que a gente conseguiu trazer para evoluir dentro da companhia. É um trabalho em equipe, todas as diretorias são empenhadas nesse processo, diretoria jurídica, financeiro, todas as unidades de incorporação comercial, time de engenharia. Então, eu estou só fazendo um compilado aqui do esforço de todo o time direcional. Começando aí na parte de prospecção de terrenos, a gente iniciou, já tem uns 3 anos, mais ou menos, com a implantação de um projeto de drones, onde a gente captura as imagens através de voos de drones nos nossos sites, desde o momento do interesse em adquirir uma terra. Então, no processo de novos negócios de prospecção, a gente voa com drone e o nosso time próprio processa essas imagens e já gera os levantamentos topográficos, que vai ser a base para a gente fazer os estudos de massa, para poder avaliar o potencial de negócio naquela área. Depois do negócio avançando, a gente faz voos mais detalhados, onde a gente consegue depois fazer o projeto executivo de topografia com a utilização desses equipamentos.
sempre vai haver a necessidade de ter um time de campo de topografia. A diferença é que esse time ficava, às vezes, 2, 3, uma semana fazendo aquela atividade. Hoje, no máximo, meio-dia, um dia, ele varre as informações complementares que, junto com a tecnologia de drones, consegue ter um trabalho de levantamento topográfico muito superior ao processo tradicional que é mais conhecido no segmento. Na parte de elaboração de projetos, a gente já está implantando o BIM já tem 2 anos. Passa rápido, na pandemia, a gente perde um pouco a noção do tempo. 2 a 3 anos a gente iniciou o processo. E o grande desafio hoje da gente estar escalando ele para todas as obras da empresa justamente é a necessidade de mais fornecedores dominando a tecnologia. Faço até um apelo para todos vocês, quem está nos assistindo aí, fornecedores da área de projeto, que conhecerem e dominarem a tecnologia, entrem em contato com a gente. Nós temos hoje mais de 150 projetos na área de desenvolvimento de projetos executivos que a gente precisa escalar. Hoje, mais ou menos 1/3 disso a gente está conseguindo fazer em BIM, justamente por essa necessidade que a gente precisa aumentar aí os profissionais. E isso eu acho que é uma oportunidade para a moçada, quem está na faculdade aí, dedica nessa área aí, que é um caminho sem volta. Mais para frente eu vou mostrar uns benefícios de estar utilizando essa tecnologia, além da compatibilização de projetos, que é um negócio mais fácil de percepção. Na direcional, a gente consegue capturar muita eficiência e ganhos com a implantação do BIM na cadeia de engenharia. Mais para frente vai ter uns exemplos legais para vocês. Falando um pouquinho de BIM, quando a gente fala de BIM, existem vários níveis de implantação de BIM. A gente está no nível mais moderno que existe no mundo. É um nível onde a colaboração entre os projetistas acontece na nuvem, tá? Através de uma plataforma da Autodesk, que chama BIM 360. Então, todo mundo conecta e, em tempo real, vai desenvolvendo os projetos de cada disciplina. Obviamente, tem toda uma gestão ali que você só publica aquele versionamento final do projeto quando foi feito um mínimo de uma análise para não ficar poluído aquela imagem, né, que está disponibilizada para todo mundo na nuvem. Citando uns exemplos legais também na venda de produtos, todos os estandes nossos de venda têm muita dinâmica de realidade aumentada, realidade virtual, maquetes eletrônicas. É um trabalho incrível aí que foi conduzido pela área comercial e de incorporação para poder trazer um pouco mais de realidade ali para os nossos clientes que estão interessados em comprar imóveis da construtora. Não fica só no âmbito do apartamento decorado, que é mais tradicional. Tem muita gamification, umas jogadas super legais ali para você atrair o interesse do cliente para aquela oportunidade imobiliária. Uma coisa interessante. Antes da pandemia, a gente já vislumbrando, né, a necessidade de evoluir bastante na questão de digital. Então, eu trouxe até aqui, marquei lá, em setembro de 2019, a gente já estava prontinho, com toda a plataforma digital para comercialização dos imóveis pela direcional. Isso foi incrível, porque quando eu falo toda a plataforma, é CRM preparado, toda essa tecnologia de maquetes eletrônicas, site. No caso aqui, a gente tinha chatbot já conectado no WhatsApp desde essa época para operar a parte de comercialização de imóveis, a parte de atendimento pós-vendas, a parte de cobrança, tudo. Aí veio a pandemia, né? Aí não teve o que fazer. Todo mundo, né, migrou automaticamente para esse conteúdo digital que a gente tinha, que até então não estava tendo muita adesão, assim, até dos próprios colaboradores do time de venda, porque era novo, era diferente e tal, mas aí na hora da pandemia não teve opção. E a gente, graças a Deus, estava preparado para viver essa turbulência que todo mundo enfrentou. E é surpreendente, eu vou dizer para vocês, que na pandemia a gente quebrou todos os recordes de vendas da história da companhia. Mês após mês, desde o início da pandemia, graças a gente ter uma plataforma digital de vendas, a gente conseguiu vender mais todo mês, desde quando começou a pandemia. Eu estou insistindo com isso porque é incrível, no momento que ninguém esperava uma situação igual a essa, a gente está preparado para isso, foi uma vitória. Comentei com vocês, a gente tem um CRM também, que captura a jornada do cliente desde o interesse dele para o imóvel da direcional, até ele adquirir o imóvel e depois viver toda a experiência ali durante a construção.
no pós-vendas, no recebimento das chaves e também no momento de assistência técnica. Ele é acompanhado pelo software Salesforce, é uma plataforma que é a melhor do mundo em termos de CRM, e a gente consegue, então, disponibilizar um conteúdo muito, muito bacana para um autosserviço do cliente nas nossas redes. A parte de vendas também tem tecnologia de inteligência artificial. Uma vez que tudo é digital, igual eu falei para vocês, a gente consegue capturar o interesse do cliente pelos nossos canais digitais, e a gente consegue, respeitando todas as regras aí de LGPD, cruzar os dados desse cliente interessado em um produto da empresa com o perfil dos clientes que adquirem os imóveis da companhia. Então, através desse check de perfil, né, profile, você consegue, então, filtrar com mais velocidade e assertividade quem são aquele público interessado naquele imóvel, e a gente consegue, então, fazer um processo de venda mais ágil, mais rápido, com uma conversão melhor do que o processo tradicional. Uma curiosidade super legal, por isso que eu falo que é uma iniciativa aí de todas as diretorias da companhia, a diretoria jurídica que impulsionou isso. A gente foi a primeira incorporadora do Brasil a eliminar o contrato físico dos nossos pontos de venda. Tudo é através de assinatura eletrônica, e tenho muito orgulho de falar que a gente foi pioneiro nesse avanço. Hoje já tem várias empresas que aderiu a essa tecnologia. Hoje, na Direcional, praticamente tudo é paperless. Não tem assim, contrato de terceirizados, subempreiteiros, a maioria é tudo eletrônico. Até pela questão de dispersão geográfica, isso nos dá muita agilidade em função disso. Falar um pouquinho aqui da parte da construção. Eu sou diretor de engenharia, né? Então é a parte que eu mais amo aqui, para falar a verdade para vocês. Então, aqui eu vou falar um pouquinho da industrialização do processo de construção. Que inovação, acho que passa por tudo isso. Não é só digitalização do canteiro de obras. Também tem a parte de industrialização do canteiro de obras, que eu acho que é super importante no nosso setor. A gente tem mais de 10 anos, em 2009, a gente iniciou o processo de mudança da tecnologia de alvenaria estrutural para metodologia de parede de concreto moldado em loco, com essas formas de alumínio, igual vocês estão vendo nas imagens aí. Então, assim, hoje a gente pode também falar com orgulho, a gente é a empresa no Brasil que mais construiu imóveis com essa tecnologia. E o que nos impulsionou a mudar para essa tecnologia de construção? A gente conseguiu, com uma simples mudança de tecnologia, reduzir o prazo de obra em 40%, o custo de obra em 15%, e aumentamos a produtividade do nosso time de produção em 100%. Não é fácil você dar um salto de produtividade igual a gente fez com essa mudança de tecnologia. Mas como a gente faz projetos semelhantes, em larga escala, espalhados geograficamente, ela foi muito compatível com o nosso negócio. Então, aqui tem 3 grupos de equipamentos que a gente gosta de demonstrar para todo mundo, para entender um pouquinho mais o que é isso. O monoportátil são os painéis em alumínio, que as dimensões máximas das peças são tais que o humano consegue fazer, né, o colaborador consegue fazer o transporte horizontal e vertical dessas peças manualmente no canteiro de obras. O sistema trepante do meio aí, a gente faz o içamento da periferia, das plataformas de trabalho. As formas são idênticas ao monoportátil, mas as plataformas de trabalho de segurança são todas conectadas e são içadas por equipamento. No caso aí dessa imagem, uma grua. Pode ser guindaste, dependendo da altura do prédio também. Com isso, a gente ganha mais produtividade na periferia, além de permitir uma segurança muito, muito melhor para os nossos colaboradores. O sistema Gangform, o último ali, já é um sistema onde integra forma e essas plataformas de trabalho. E aí, com um único içamento também, por grua, guindaste, você já eleva a forma e a plataforma de trabalho junto. Mais uma vez, tenho orgulho de falar para vocês que a gente foi a empresa pioneira nas Américas, aí, incluindo a América do Norte e a América Central, em trazer essa tecnologia do Gangform para o Brasil. É uma forma da Ásia, da Coreia, mas é bem empregada na Ásia, que é até um berço de inovação e tecnologia muito legal para quem quiser conhecer.
Só uma demonstração para vocês aqui. Esse é um projeto nosso em São Paulo. Esse vídeo aqui mostra para vocês a utilização da forma do Gangform. Tá? É um processo aí que, com menos de um ano, a gente produziu assim, muitas e muitas unidades. Aqui são 3 lotes, vocês vão estar vendo aí a demonstração. Só estou pegando uma colinha aqui. A gente está com torres aí de 19 andares, 16 andares. São 300 unidades por cada lote desse. E, para vocês terem ideia, aquela primeira torre que já está pronta começou em setembro de 2019. Ela finalizou em setembro de 20, com 12 meses. Tá? E o projeto todo aí que vocês estão vendo, então, setembro de 19 a setembro de 21. Essas imagens foram coletadas aí até o mês passado, né? Desculpa, até o final de setembro. Então, aí, em 2 anos, a gente fez aí 1.000 unidades no centro de São Paulo. É só um exemplo para vocês. Desculpa, passaram os slides aqui mais rápido. Maravilha. Falando também aqui da construção, trazendo umas ideias aqui para todo mundo, na parte de digitalização, o time de suprimentos avançou muito, muito nessa questão. A gente tem um portal dos fornecedores na Direcional, onde os fornecedores fazem a relação com o nosso time de suprimentos através desse portal. Por ali que ele apresenta as propostas de serviços ou insumos. E também é possível monitorar toda a parte de contas a receber desse fornecedor, né, quando que ele vai receber os valores, a data, e permite também a antecipação de valores através dessa plataforma, o que é muito útil para essas pequenas e médias empresas, onde a gente consegue, através da influência da Direcional, de uma estrutura de capital bastante sólido, negociar condições financeiras no mercado mais favoráveis para que os fornecedores da Direcional usufruam de taxas de juros, no caso de antecipação de recebíveis, mais competitivas que no mercado. Uma outra tecnologia que a gente gosta de falar é o ordem de compra automática, esse OC automática que está aparecendo para vocês aí. Esse ordem de compra automática nada mais é do que uma conexão no RP que a gente fez, onde o colaborador da produção, que está no canteiro de obras, tem autonomia para emitir a ordem de compra direto para o fornecedor. Isso só é possível porque a nossa sede centralizada, o time de suprimentos centralizado, que faz as compras corporativas, já negociou todo o pacote de insumos e serviços daquela obra, a maioria dos itens, obviamente, definiu quem é o fornecedor que vai entregar aquele insumo ou aquele serviço, qual que é a forma de pagamento, e todos esses parâmetros foram cadastrados no nosso ARP. O colaborador da obra de produção, quando ele vai pedir a quantidade de insumos que está limitada ao seu orçamento, ele tem autonomia de mandar essa ordem de compra automática para o fornecedor. O sistema checa essa verificação. Tem quantidade disponível no orçamento? Tem. Pode fazer o pedido até esse limite direto para o fornecedor. Se ele pedir mais quantidades do que era previsto no orçamento, aí volta a um processo tradicional, onde é mais lento do que esse. Esse daí a gente ganhou 90% de produtividade, em termos do pedido até a emissão da ordem de compra. Tá? E quem trabalha em obras sabe o tanto que isso é importante no nosso dia a dia. Outra tecnologia que a gente utilizou na área de suprimentos foi o EDI, que é a conexão do nosso ERP com o ERP dos principais fornecedores, onde, a partir do momento que alguém na Direcional inseriu um pedido com aquele respectivo insumo, e a ordem de compra foi enviada para o nosso fornecedor, automaticamente no ERP do fornecedor já é baixado esses insumos compatíveis com os códigos desse ERP do fornecedor, evitando um retrabalho de uma pessoa digitar novamente todo aquele pedido. Isso é muito útil, por exemplo, nos insumos de instalações hidráulicas, que é uma lista gigantesca, insumos de instalações elétricas, e aí por aí vai, aço, e etc. Então, isso aí a gente ganha muito, muito produtividade fazendo essas ideias que são relativamente simples.
Basta você ter a cabeça, né, aberta para bolar uma tecnologia ali que vai ajudar a ser o controle de vocês para poder fazer isso, principalmente a gente que faz isso em larga escala. A parte de projeto executivo aí, eu já falei um pouquinho da compatibilização do BIM, já fiz um apelo aqui para os fornecedores, né, estarem enviando contato para a gente poder ampliar a escala de BIM dentro da companhia. Aqui é só uma demonstração mesmo de uma imagem no Navisworks, onde você consegue, é um software, né, que você consegue sobrepor as disciplinas com facilidade ali para o pessoal conseguir ver a interface entre cada disciplina do projeto. Aqui eu vou dar um exemplo de um dos ganhos que a gente consegue a partir do momento que você tem o BIM dentro da companhia. Tá? A gente pincelou lá algumas inovações, estou trazendo essa aqui para vocês. O time de orçamento, como é que funciona tradicionalmente? Usa ali o AutoCAD em 2D para fazer o levantamento de quantidades, gerar as planilhas de quantidades para poder fazer o orçamento da obra. Demora um tempo para a pessoa elaborar esse levantamento de quantidades ali manual. Como é que a gente faz isso quando a gente tem uma tecnologia BIM implantada na empresa? Você tem um modelo que já foi concebido, e o modelo não é só um desenho tridimensional, ele é um banco de dados. Dentro de cada objeto, a gente tem indexadores, onde a gente tem os códigos dos insumos e serviços da direcional, do grupo direcional. Então, quando você consegue então extrair um relatório desse modelo, automaticamente, com todos os quantitativos que foram desenhados ali. Tá certo? Obviamente, você não desenha no modelo 100% dos itens de um orçamento, mas você desenha muitos itens. E isso que é a jogada, você ganha uma produtividade incrível. Por exemplo, num levantamento arquitetônico, a gente consegue, com um clique, levantar mais de 80% dos itens de um orçamento. No de instalações, quase 100% dos itens de um orçamento. Então, ganha muita velocidade na etapa de orçamentação. E isso é o que a gente quer fazer para 100% dos projetos. Então, eu preciso ter 100% dos projetos modelados na origem, com todo o nosso banco de dados de códigos, para a gente poder fazer isso de forma automática. O ganho de eficiência é incrível, o trabalho ali que é manual e, às vezes, repetitivo, você substitui essa força de trabalho ali para fazer uma análise crítica de planejamento, de custos indiretos, etc., que é onde a gente vai fazer a diferença numa análise e desenvolvimento de um orçamento. Falando um pouquinho aqui também de uma solução que é super legal e todos vocês podem estar implantando na companhia de vocês, são soluções de relatórios de fácil utilização através de dispositivos móveis, seja um tablet ou um smartphone. Você pode gerar relatórios ali de fiscalização ou auditoria, tanto na área de qualidade, na área de segurança do trabalho, na área de administrativo. Por exemplo, aqui é um exemplo de um relatório que a gente faz para a gente poder fazer a vistoria em todo alojamento, caso exista, de funcionários terceirizados morando fora das suas origens. Tá? Então, a gente verifica tudo, tem um checklist, nossos técnicos de segurança do trabalho fazem essa visita junto com o time administrativo, e, a partir do momento que ele sai do local, ele já envia um e-mail para os responsáveis, com todas as informações preenchidas. Ele não tem que ir mais para um escritório, passar limpo num Word ou num Excel para depois estar enviando. Então, você ganha muita velocidade desse time de indireto que a gente tem dentro da empresa. Esse cara começa, então, a poder olhar o dobro de obras que ele olhava anteriormente. Basta você estar trazendo uma solução que facilita a vida desse colaborador. E facilitando a vida, a pessoa intuitivamente migra rapidamente para esse tipo de tecnologia. A utilização de OCR também, que é uma ferramenta que captura as imagens, né, da documentação, é uma outra tecnologia que a gente está empregando em várias áreas da direcional, seja para o recrutamento de colaboradores, ou seja na área de vendas, onde você pega então todos os dados dos clientes para poder estar abastecendo um banco de dados e preenchendo os campos dos documentos eletrônicos de forma automática, com muito mais precisão, sem erro humano. Isso é uma solução também que abrange várias áreas dentro de uma companhia. Também temos um processo bacana de uma empresa chamada Autodoc, que faz toda a gestão da documentação de terceirizados,
onde a gente consegue verificar todos os pagamentos de impostos, se foram regularmente pagos, se está tudo certinho, para a gente poder estar liberando os pagamentos desses terceirizados, além de controlar o acesso nas obras através de catracas eletrônicas e etc. Na parte de planejamento de obras, quem gosta de planejamento aqui tem uma notícia muito legal, principalmente o pessoal de produção de campo. A gente elimina aquelas gestões à vista, pelo menos nos canteiros da empresa, a gente tem muito corte esquemático, indicando cada atividade ali, então, à medida que a atividade vai executando, a gente vai colorindo ali, avançou a fundação do bloco tal, a cerâmica, a pintura e etc. Então, vai colorindo ali dentro dos canteiros de construção nosso. A gente elimina isso, coloca uma televisão, e de forma randômica, ou você seleciona qual atividade você quer ver, aparece o corte esquemático, iluminado com as atividades que já foram executadas. Tá? Isso só é possível porque é toda uma integração de banco de dados. Começa no planejamento daquele empreendimento, onde você faz o planejamento da obra, define as atividades e a sequência executiva. À medida que inicia a execução em campo, através de dispositivos móveis, você consegue ir nos locais, e assim que a atividade está conforme, você informa que está executado aquilo. A partir do momento que você clicou lá que está executada aquela atividade, automaticamente todo o banco de dados está atualizado. Então, o cronograma de Gantt está informando que a atividade foi realizada naquele momento. O gestão à vista já iluminou aquele apartamento ou aquele cômodo daquela respectiva atividade, e você, então, consegue ter relatórios super importantes assim, no dia a dia, como memória de cálculo de medição de terceirizados, nas reuniões semanais que a gente faz com o time de campo, encarregados e equipe de produção, você consegue, então, estar tendo uma confirmação do que foi executado ou não, em tempo real ali, você não precisa ter que elaborar o material para essa reunião, já está pronto, e você consegue, então, gerar material ali de forma didática, e é muito intuitivo e fácil entendimento para qualquer colaborador da empresa. A partir do momento que a gente deu o avanço de uma atividade no canteiro de obras, e você tem um banco de dados todo interligado, você começa a ter 1001 possibilidades. Vou dar o exemplo de uma para vocês aqui. Todo mundo hoje, pelo menos na companhia, no grupo direcional, a gente sabe quantas vendas acontecem a cada segundo dentro da nossa empresa. A gente também consegue saber quantas unidades são produzidas por segundo na nossa empresa. Porque a partir do momento que qualquer colaborador, a qualquer momento, está rodando o campo, informando que uma atividade está sendo executada, e ele clica que está conforme, você sabe que aquele pedacinho daquela obra foi feito, e você sabe quanto que aquele pedacinho representa do percentual daquele empreendimento. O somatório disso é o número de unidades que a gente construiu naquele instante, naquele dia, naquele período que a gente estiver analisando. Então, é uma informação gerencial incrível para a gente saber se a gente está na tendência de produção esperada para o mês, para o ano, e etc. Aqui agora uma coisa bem sofisticada. Poucas empresas no planeta têm o que eu vou mostrar para vocês aqui. Chama projeto generativo, Generative Design. O que é isso? É você utilizar algoritmos para poder fazer o trabalho do humano. Como a gente usa os painéis de alumínio para fazer a forma dos nossos projetos, a gente tem mais de 140 mil peças de alumínio, cada uma com a sua respectiva dimensão. Obviamente, todas essas peças, a maioria delas pelo menos, mais de 100 mil peças hoje, já estão identificadas com um código, onde no nosso software de gestão de ativos você sabe em tempo real onde ela se encontra no Brasil, tá? Nos nossos centros de distribuição ou nos sites que estão em construção. Nosso time de projetos, que tem que fazer o projeto das formas que vão ser utilizadas para cada empreendimento, precisa pegar esse quebra-cabeça de 140 mil peças e utilizar ele da forma mais inteligente possível, porque se ele não encontrar uma peça, nós vamos ter que comprar uma peça nova. Alumínio é muito caro, todos sabem disso, principalmente nós estamos no recorde da commodity mundial do preço de alumínio atualmente. Então, a gente tem uma solução que é o seguinte, eu acho que o humano, o projetista, por mais brilhante que ele seja, e eu falo que a gente tem uns caras muito feras, ele tem assim algumas limitações ali de tempo para executar a atividade, etc. O que a gente fez?
a gente programou algoritmos, onde o algoritmo faz o papel desse projetista. Ele checa no nosso banco de dados quais peças estão disponíveis naquele momento futuro que aquela obra vai precisar daquela peça, e ele solta, na parte de baixo aí do slide, acho que eu não consigo ter um pointer aqui para mostrar para vocês, ele solta aí 10 alternativas em 2 segundos. 2 segundos, ele solta 10 alternativas para vocês, para o nosso projetista, escolher entre essas 10 qual que ele prefere utilizar para aquele projeto, que aí sim tem a intuição dele, tem um olhar humano, um olhar de análise crítica, para poder fazer essa escolha ali. Obviamente, antes disso, esse projetista inseriu alguns parâmetros de dados necessários para o algoritmo rodar. Gerou essa opção, 10 simulações, escolhe qual que é que ele quer. A partir do momento que ele escolheu a que ele quer, já solta o projeto tridimensional das formas desenhado, que é a imagem da direita que vocês estão vendo aí. Então, esse projeto está em desenvolvimento, esse algoritmo hoje roda todas as formas das paredes dos nossos empreendimentos, está em reta final de desenvolvimento das lajes e caixa de escada. Um projeto, normalmente, desse, demora 15 dias para ficar pronto. Aqui a gente está conseguindo fazer isso depois que você recebe aquela base desenhada ali, tridimensional, no modelo tridimensional, você tem que converter aquilo, acrescentar alguns dados, fazer algumas informações para ficar de mais fácil entendimento da equipe da produção. Então, a gente sai de 15 dias para 2 dias no máximo. Essa é a produtividade que a gente ganha e consegue com que os recursos humanos da companhia consigam fazer mais projetos em menos tempo. E esse é um grande segredo para a gente que opera em larga escala. Isso é fundamental para a gente continuar crescendo sem crescer proporcionalmente nossas equipes administrativas, do back-office de engenharia e etc. Isso vale para tudo, tá, gente? Vou dar um exemplo, eu não trouxe aqui, mas nosso time de centro de serviço compartilhado, que é administrativo financeiro, a gente tem mais de 70 robôs. Robô é um software, né, que faz o processo que o humano fazia manualmente. A gente tem mais de 70 atividades que foram substituídas de um humano operando manualmente uma atividade repetitiva para o software executando aquilo dentro das nossas áreas administrativa, financeira e contabilidade. E não para de crescer. 70, a gente não tinha nenhum há 2 anos atrás. Então, em 2 anos, quando você começa a implantar, o pessoal vê, poxa, funcionou, foi incrível, vai contagiando todo mundo quer. Então, você consegue, através de investimentos em TI, aí sim o time de TI é um time que cresce de forma vultuosa dentro da Direcional hoje, a gente consegue ali com o time próprio, eventualmente terceirizando uma atividades, impulsionar essa digitalização em toda a empresa, trazendo muita inovação para o nosso dia a dia. Aqui agora é mais uma inovação que eu também acho que vamos falar assim, é uma tendência mundial, mas que vai demorar a gente conseguir estar implantando isso em larga escala no mundo. Tá? Desde 2018, eu visito outros países, centros de pesquisa, feiras de robótica, para poder entender para onde que está indo o segmento nosso em termos de robotização. Vou trazer um exemplo para vocês de um robô que a gente está trazendo do exterior. Vai chegar em janeiro para teste em campo nas nossas obras, para iniciar os testes de poder fazer pintura com uma máquina no canteiro de obras. Obviamente, faz todas as atividades de pinturas? Não faz, mas é o primeiro passo. E inovação é isso, você tem que começar. Depois que começar, der certo, superar os obstáculos, a gente vai conseguir, sem dúvida, estar trazendo isso em larga escala.
Para fechar aqui, tentar fechar dentro do tempo aqui, a entrega de chaves nossa também, a gente utiliza softwares para ajudar na experiência do cliente. Então, desde o momento da vistoria dos imóveis, no momento da verificação ali pelo cliente, pelo consumidor final, se o imóvel está dentro do padrão de qualidade esperado, tudo é registrado eletronicamente, tá? Fica tudo salvo no ambiente do cliente, tá? No nosso portal do cliente. E também a parte de assistência técnica. O próprio consumidor, o cliente consegue também entrar ali, fazer o pedido de uma assistência técnica, identificar passo máximo de informação para a gente ser mais rápido no atendimento aí. Enfim, isso era um pouquinho das coisas que a gente utiliza no grupo direcional aí. Repito, são várias diretorias, é todo um ambiente aí que está, né, empolgado em trazer inovação para os canteiros de obra, trazer facilidade para os canteiros de obra, trazer facilidade para o nosso cliente, melhorar a experiência para o nosso cliente e ganhar produtividade. Essa eu acho que é uma mensagem que a gente tem, uma missão que é muito incentivada aí pelos nossos fundadores, pelo nosso presidente, por todos os diretores da empresa. Obrigado novamente por estar aqui com vocês. Espero sempre que possível poder contribuir com essa agenda, incentivar cada vez mais que as empresas, construtoras, incorporadoras evoluam aí no segmento de inovação. Muito obrigado, viu?